para a palavra de hoje, né? Estamos meditando em Colossenses. Vamos ler hoje capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Colossenses 2, 1 a 7. Eu vou fazer a leitura. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Agora preste atenção. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Olha que frase. Eles tenham toda a riqueza que provém da forte convicção produzida pelo entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Cristo. Então Deus tem um mistério. Este mistério é a pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que está tendo um grande combate para que eles tenham uma convicção produzida pelo conhecimento, para que eles possam compreender o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza na fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então Paulo, a pergunta é a mesma. Por que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses? Os Colossenses permitiram que muitas coisas entrassem na igreja: o gnosticismo, o asceticismo, o misticismo, outras coisas mais. E isso ocupou a mente deles, ocupou o coração deles. Eles perderam o ponto principal da fé, que é a obra de Cristo na cruz, é o que Cristo fez por todos aqueles que acreditam. Então Paulo, sabendo, escreve esta carta, mostrando o erro que eles estão cometendo, trazendo-os de volta à sobriedade e centralizando a fé deles de novo em Cristo. Não é que nem de vez em quando você pega o seu veículo e faz um alinhamento de pneus, né? Quando você vê que ele está comendo muito do lado esquerdo, senão o pneu está torto, né? E aqui nas ruas de São Paulo fica difícil. O pneu não fica assim. Aí você vai lá e vamos fazer um alinhamento. Fica o alinhamento, mostra por aquilo no ponto certo para não estragar nas beiradas e estragar os pneus. Então Paulo está fazendo justamente isso. Está fazendo um alinhamento na mente, no coração deles, porque eles se desviaram da fé fundamentada em Cristo. Então Paulo escreve essa carta para corrigi-los, mostrar que Cristo é tudo e eles têm que acreditar em Jesus Cristo. Cristo é suficiente. Como nós lemos, Ele é o mistério de Deus e nele está oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então Paulo, nesse capítulo 12, ele está numa grande luta. Aí, quando se fala em luta, a primeira coisa que as pessoas vão falar é uma luta contra o diabo. Não, ele não está numa luta contra o diabo aqui. Então é a luta contra os pecados e contra a carne. Não, também não é essa luta que Paulo está dizendo. Paulo está numa grande luta. O que é lutar? É despender forças, né? Energia numa mesma direção, trabalhar continuamente naquele sentido. Isso é uma luta. Agora Paulo está lutando em favor de quê? Para quê? Qual é o objetivo da sua luta? Paulo sabia que eles tinham perdido o ponto porque faltava revelação e conhecimento da verdade.
Então, Paulo está numa grande luta. Para quê? Para que seja produzida no coração deles a forte convicção do entendimento. Então, o entendimento é que produz em nós uma forte convicção. O que é convicção? Você tem um conhecimento dentro de você tão forte, você é tão convicto de que aquilo é verdade, que nada remove você da sua fé. Nada tira você do ponto. Você tem aquela convicção sobre aquela verdade e não abre mão daquilo de jeito nenhum, porque você é convicto. Pode vir o que for tentar te iludir, mas você tem uma forte convicção produzida por um conhecimento. E nada arranca você daquilo. De vez em quando você nasce na calçada assim, um mato, rasteirinho pequeno. Você pensa que é fácil arrancar aquilo. Tem uma moitinha assim, parece uma mão assim, estendidinha, né? Você pega aquilo para arrancar num pequeno puxãozinho. Você pega aquilo, puxa. Sai as folhas, mas não sai a raiz. Você entende que eu digo, coisinha ruim, né? Não é? Por quê? Porque aquele tem uma raiz tão forte, aquele mato lá. Ele está tão arraigado naquele vão da calçada que não sai, gente. Então, a convicção é isso, uma coisa arraigada no nosso coração, no nosso espírito. Não adianta, ninguém consegue puxar e arrancar aquilo dali. Agora, essa convicção vem por meio do quê? Do conhecimento da verdade. Então, o que mais o profeta lá no Velho Testamento disse é o quê? Que o meu povo, Deus dizendo a respeito do seu povo, meu povo está sendo destruído. Por que o povo estava sendo destruído? Porque faltava conhecimento. E depois ele fala assim, olha, o jumento conhece o seu dono. O boi conhece o seu dono. Né? O boi sabe quem é o dono dele e obedece. O jumento sabe quem é o dono dele e obedece. Essa é a comparação que Deus faz. Mas o meu povo não me conhece. E por isso que ele está sendo destruído. Então Deus ali através do profeta Osés falou que o animal conhece o dono dele e obedece. Mas o meu povo, porque não tem conhecimento, não me obedece, não tem uma visão clara. Então essa é a batalha de Paulo. Paulo sabe que enquanto o crente não é convicto da verdade, não tem conhecimento da verdade, não tem conhecimento do Evangelho, de Cristo, de verdade, da obra da cruz, ele não tem convicção, então ele está sujeito a um monte de desvios da verdade. Então Paulo está numa grande batalha, orando, lutando para que eles tenham, que isso brote dentro do coração deles, a forte convicção do entendimento. Então a vida espiritual tem muitas fases. Quando a gente encontra Jesus, a gente acredita em qualquer coisa que se fala. Depois a gente vai crescendo um pouquinho, vai ficando mais esperto, vai lendo a Bíblia. E a gente vai vendo que nem tudo que se fala é o Evangelho e é verdade. Aí você vai crescendo mais um pouquinho, você vai conhecendo mais a verdade da palavra de Deus. Então você começa a pensar sobre as coisas. Mas na quarta fase, onde você amadurece, você está firmado na doutrina, firmado no Evangelho, aquilo produziu a convicção em você, ninguém mais se move, ou melhor, ninguém mais te move das verdades conhecidas da palavra de Deus. Então Paulo sabe que ainda eles estão inconstantes, precisando de convicção e entendimento. Então ele escreve essa carta para corrigi-los. Então Paulo está nessa luta. Então vamos trabalhar um pouquinho nisso. A coisa mais importante, meus irmãos, nós que somos pais, a gente desde pequeno vai orientando filho e filha, aquele monte de coisa, até construir neles um caráter, não é? Até que eles amadureçam, você pode soltá-los sabendo que eles amadureceram de verdade e vão saber andar pelas suas próprias pernas, não é? Sim ou não? Não é isso? Então é a mesma coisa, a vida espiritual vai ser um trabalho contínuo, até que cada crente da igreja chegue a uma maturidade e aprenda a viver por sua própria fé, não dependendo de ninguém, não dependendo de nada. Você amadureceu, sabe o que você acredita, é maduro, sabe andar pela sua própria fé, não depende mais de ninguém e de nada.
Isso é o trabalho que o apóstolo estava fazendo no coração deles. Então vamos discorrer alguma outra escritura aqui na palavra de Deus. Primeira coisa que nós temos que entender, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2. Paulo ali fala sobre o homem natural. O que é o homem natural? É aquele homem que não nasceu de novo, ele tem uma mente natural. E ele veio de Adão e ele é natural. Então Paulo fala assim a partir do versículo 12, capítulo 2 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 12. Ele diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então ele fala assim, que o Espírito que nós recebemos não é o Espírito do mundo. E depois ele diz, e sim o Espírito que vem de Deus. Por que nós recebemos esse Espírito que vem de Deus? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então Paulo está dizendo, nós não recebemos o Espírito do mundo, recebemos o Espírito de Deus para que conheçamos. Para que conheçamos o que nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí ele fala, olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem. O que se discernem? Elas se manifestam, elas se revelam. De que forma? Espiritualmente, né? Agora, quando a gente encontra Jesus, a gente nasce de novo. Mas nós temos muito ainda do homem natural na nossa mente, nas nossas emoções, que tem que ser trabalhado, extraído, né? Corrigido, até que nós vamos nos tornando uma pessoa espiritual realmente. Então o homem natural, essa parte natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, lhe parece loucura, não pode entendê-las porque elas se discernem como? Elas se discernem espiritualmente. Então esse é o trabalho, tirar a pessoa do natural o máximo que você puder, para levá-la no Espírito, para discernir as coisas espiritualmente. Isso é um trabalho de anos, de muitos anos de ensino contínuo e repetitivo da palavra de Deus. Então o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, parece loucura. Elas se discernem, a visão delas, a manifestação delas é espiritualmente. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas olha o homem espiritual, versículo 15. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? E agora ele diz, nós porém temos o quê? Uma mente renovada, uma mente em transformação, a mente de Cristo. Então isso é o começo de tudo, essa mente de Cristo. Então o Espírito Santo, que quer que conheçamos a verdade, ele vai operando na nossa mente, operando no nosso coração, tirando esse lado natural, nos tornando cada vez mais espiritual, para que a gente possa discernir as coisas espiritualmente. Então essa era a luta do apóstolo Paulo ali, quando ele está nessa grande batalha pelos Colossenses. Vamos ver outro texto, Efésios capítulo 1. Paulo faz a sua primeira oração para os Efésios. No capítulo 1 ele fala sobre os lugares celestiais, fala sobre a predestinação, sobre a redenção, fala sobre convergir todas as coisas em Cristo, que nele nós somos feitos herança de Deus. Fala sobre o Evangelho, que é a palavra da verdade. Depois ele percebe que a coisa é tão profunda no capítulo 1 que ele está explicando e falando, e vem um peso no coração. Ele sabe que os Efésios não estão entendendo tudo aquilo que ele está falando.
Então Paulo faz uma oração muito importante. Ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E o que Paulo pedia em favor deles? Repare bem, o apóstolo é alguém que conhece, que viu Jesus Cristo, que tem um profundo conhecimento de Deus, que quer transmitir isso às pessoas. Ele vê os efésios lá embaixo, crescendo, bem distante daquilo que ele alcançou. Então ele quer trazê-los a uma maturidade. Fala de coisas tremendas no capítulo 1, mas é que eles lá não estão enxergando, entendendo como deveria ainda. Então Paulo ora. O que Paulo pedia no versículo 17? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda, alguma tradução está em seu espírito, ou espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes o quê? Qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então Paulo está orando: Senhor, conceda lá no espírito deles, que eles tenham sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação de quê? Do pleno conhecimento de Deus. Meus irmãos, é isso, meus irmãos. Sabedoria de revelação. Então, o que é uma revelação? É quando Deus nos permite compreender uma coisa que eu nunca compreenderia com o meu raciocínio. A Bíblia não é uma questão de raciocínio, de razão. A Bíblia é uma questão de revelação de Deus. É quando Deus, no meu espírito, me faz ver a vida da palavra de Deus, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Então Paulo está orando: Deus concede espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Deus, uma visão clara de Deus, das coisas de Deus. O que ele fala mais? Iluminados os olhos do vosso coração. Então ele fala que lá no nosso coração nós temos olhos que precisam ser iluminados para quê? Olha lá: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Então, olhos iluminados para saber, um dia Deus nos chamou. E que consiste isso? O que é ser um cristão realmente chamado por Deus? O que é o meu chamamento? Por que Deus me chamou, me salvou e está me revelando o Evangelho? Eu preciso entender isso a fundo, completamente, perfeitamente. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Que mais? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Quão rico é ser chamado por Deus, ser salvo por Deus. Que riqueza envolve isso? O que é ser participante de Deus, participante da fé, participante da igreja que é corpo de Cristo? Olha o que ele continua dizendo. Versículo 19: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora presta atenção nisso. Acima de todo o principado, olha, Cristo sentou à direita nos lugares celestiais, e nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Essa é a nossa posição. Acredita ou não?
Agora, olha o que está abaixo disso. Isso que eu quero que você compreenda. Acima, versículo 21, acima de todo o principado. Então, Cristo, e nós com Cristo estamos assentados nos lugares celestiais. Acima de todo o principado, de todos os príncipes que possam existir. Acima de toda potestade, de toda autoridade. E poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no século vindouro. Olha lá, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então aí consiste o nosso chamamento. Nós somos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e todo o principado está debaixo disso. Toda autoridade, todo poder, todo domínio, todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo. Você acredita nisso? Então Cristo é o dominador de todas as coisas, não tem nada acima dele. É só por revelação, e nós como igreja entendemos isso, porque Paulo está orando para que os olhos sejam iluminados, para compreender o que é ser um chamado, para entender esse poder que ressuscitou Jesus e está sobre a nossa vida. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele deu à igreja. Nós somos a igreja, corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E tudo funciona no corpo ligado no cabeça. E isso está acima de todo o principado, potestade, autoridade, poder, domínio, não só do presente século que Paulo vivia, mas do século futuro também. Você já enxergou isso, não? Está fundamentado em Jesus Cristo, no seu chamamento em Deus. Você enxergou que tudo está debaixo dos pés da igreja? Sim ou não? A igreja não é um monte de gente coitada, chorosa, que fica, ai, me dá isso, me dá aquilo, Deus tem misericórdia, socorro. A igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais, olhos de coração iluminados, e não tem nenhuma autoridade, nenhum poder acima disso. Tudo está debaixo dos pés de Cristo. E quem são os pés? Se Ele é o cabeça, quem são os pés? Os pés é a igreja, somos nós. Agora, os colossenses, por que deixaram o asceticismo, o gnosticismo entrar? E o misticismo, por que eles deixaram entrar? Porque não tinham essa visão de Deus. Então, quando uma pessoa crê num objeto, crê num homem, crê em coisas inanimadas, em água, em um monte de óleo, sinto em dizer, eles não têm um pleno conhecimento, uma visão de Deus e da posição da igreja junto com Cristo. E para ser o cabeça, olha o que ele diz. Na metade do versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então Deus deu a igreja para Cristo, como noiva, como corpo, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, olha a intensidade do coração do apóstolo. Ele vê a estatura espiritual dos Efésios. Então ele ora, Deus, conceda isso a eles, conceda esse entendimento a eles, conceda olhos iluminados no coração deles, espírito de sabedoria e revelação, para que eles possam ver a grandeza de Jesus Cristo e nós juntamente com eles. Então, quando eu vejo isso, eu creio, eu entendo isso, a convicção brota dentro do meu coração. E isso me protege de toda e qualquer fé deformada e defeituosa, de toda e qualquer falsa doutrina que queira se infiltrar na minha mente ou no meu coração. Vamos ver outro texto, aí mesmo em Efésios, Efésios capítulo 3, vamos lá para o capítulo 3 agora. Paulo faz uma segunda oração, por esta causa, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra.
para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Poder aonde? Mediante o seu Espírito aonde? No homem interior. E assim habite Cristo lá no vosso coração, estando, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então Paulo fala: vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito aonde? No homem interior, no homem nascido de novo. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos. Qual é essa compreensão? Qual é o comprimento, a altura e a profundidade? E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha o que ele fala no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera aonde? Que opera em nós. Olha, presta atenção, acorda para isso que você está lendo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você já viu isso ou não? Então, constantemente tem um poder de Deus a nosso favor operando em nós. Operando em nós. Ele pode fazer infinitamente mais, segundo tudo quanto pedimos ou pensamos. Constantemente tem um poder de Deus operando em nós. Você acredita nisso? E depois vem a exaltação. A Ele seja a glória na igreja, em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos aí mesmo em Efésios capítulo 4 agora, do versículo 11 em diante. Então ele fala sobre os ministérios da igreja. No versículo 11 ele fala: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e pastores e mestres. Com qual finalidade? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o seu desempenho no serviço. Para quê? Para a edificação, a construção do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a uma unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, por que ele fala meninos agitados, levados ao redor por todo o vento de doutrina? É aquele que não é convicto ainda, aquele que não enxergou a plenitude de Deus, a grandeza de Jesus Cristo. Então ele é levado ao redor, porque qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que se fala, ele acredita. Qualquer coisa que se prega, ele acredita. Ele não tem aquelas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Não está maduro. Você acredita em qualquer coisa? De vez em quando fala, chega uma pessoa para mim: pastor, eu ouvi uma pregação. Eu falo: me conta um pouquinho. Aí quando ele começa a falar, olha bem para ele assim, eu falo: mas meu Deus, ele ainda não enxergou. Você entende isso ou não? Pastor, eu ouvi isso, isso, aquilo. Eu falo: me fala um pouquinho mais. Aí quando você vai ver, você fala: mas meu Deus, ele ainda pensa assim. Ele ainda não enxergou a grandeza de Jesus Cristo. Ainda ele está sujeito a isso, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o quê? O erro. Então, de novo, por que Paulo está falando aquilo aos Colossenses? Está lutando para que eles tenham a forte convicção do entendimento. Porque Paulo sabia que eles não eram maduros ainda e permitiram aquelas coisas entrarem na igreja por falta de convicção
num pleno conhecimento de Deus. Vamos ver mais um texto aqui em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5 é um assunto muito importante, a partir do versículo 11. Versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas difíceis de explicar, de coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade novamente de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então o que o escritor está dizendo? Já havia passado tanto tempo e os cristãos hebreus, que eram judeus em transição da lei para o evangelho, não haviam progredido. Tinha que de novo começar desde o comecinho os princípios elementares dos ensinos dos oráculos de Deus. Então é assim com muita gente. Tem muita gente que precisa parar, começar do zero, tudo de novo. O tempo passou, se perdeu anos, mas ainda não está estabelecido nela os princípios elementares, os primeiros ensinos sobre as coisas de Deus. Ele continua dizendo. Então assim, na parte final do versículo 12, vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, olha lá, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então havia se passado muito tempo. Pelo tempo que se havia se passado, eles podiam ser mestres, está ensinando, mas eles pararam no tempo. Era necessário começar tudo de novo, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então eles se tornaram crianças necessitadas de leite, não podiam comer coisas sólidas. Se você pegar uma criança que mama, não dá para dar um churrasco para ela. Churrasco é um alimento bom, mas para quem tem dente, é adulto, né? Quem está só mamando não tem nem garganta para passar aquela carne ali, não é verdade? Vai fazer até mal para ele. Então o crente criança é aquele crente assim, ó. Você tem que ser limitado com ele, você tem que ir só até aqui. Se ele não entender alguma coisa, ele vira um daqueles 7 anãos, zangão. Quantas vezes eu quero falar algumas coisas com certas pessoas, certos irmãos, mas eu não posso. É verdade, porque a cabeça deles não entende ainda. Você vai falar alguma coisa, você vai falar, mas meu Deus, ele está tão lá embaixo ainda, é melhor não falar nada. Às vezes eu quero até visitar, mas não dá para ir ainda, porque eu preciso falar algumas coisas. É capaz de ele brigar comigo. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Não estou acusando, só conversando com vocês. Então tem muitos ainda que não pode comer um alimento sólido, porque é criança, tem que ficar no leite. E quem toma leite é inexperiente na palavra da verdade. É o que ele está dizendo aqui. Agora olha lá, o versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da verdade, na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para quem? É para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, amadurecidas. Que prática é essa? É a prática da verdade, do conhecimento da verdade, é o exercício em permanecer na verdade. Ele adquire experiência, ele tem as suas faculdades espirituais exercitadas para discernir o quê? Não somente o bem, mas também o mal. Aquele que está no alimento sólido, ele tem um treinamento, ele já sabe discernir o bem e o mal. Mas aquele que é criança, ele não suporta ainda o alimento sólido. Então por isso que eu falo, queridos, olha, a nossa igreja não serve para crente novo. Servir serve, mas o crente novo que gosta do leite, ele não consegue chegar no nível dessas coisas que a gente tem falado.
Ele gosta de coisas assim, ó, você vai resolver o seu problema, você vai alcançar tudo, você vai ter vitória, você vai conquistar coisas. O crente novo, evangelho para ele é isso. Então, se vem um crente de alguns poucos meses de fé, que faz campanha, volta, esse monte de coisa, vem para cá, ele não vai se enquadrar com a gente, ele vai precisar ficar para lá ainda muitos anos, porque ele não entende esse tipo de linguagem que a gente prega aqui sobre o evangelho. Ele não entende. Ainda, ele vai ter que rodar muitas coisas, passar por muitas fases, até poder entrar na graça de Deus. Tenha você por experiência. Quantos anos para alguns demorou para aceitar isso que a gente prega aqui? Se fosse antes, talvez não aceitaria. Quanto teve que rodar em tantas coisas, fazer tantas coisas, se decepcionar, às vezes ser ferido na alma, às vezes ser explorado de certa forma, sofrer consequências por não ter uma visão clara do evangelho, ser ferido na vida. Eu conheço um monte de pessoas que foram feridas na sua vida porque não conheciam o evangelho, estavam dentro da igreja, depois de toda essa ciranda, aí um dia tiveram condições de comer um alimento sólido, se enquadraram no evangelho daquilo que a gente tem falado há muitos anos. Sim ou não? A maior parte que está aqui, que veio pela programação da rádio, entende essa linguagem que eu estou falando. Mas o criança, ele gosta só do leite, ele não... Você já viu a criança quando não conhece o sabor? Ela mama na mãe, ela sente... O sabor para ela é aquele gosto daquele leite da mãe, sim ou não? Ou então quando não pega na mãe, dá lá um leite em pó lá. Você já percebeu? E quando você põe a primeira vez uma coisa azeda na boca dele, o que acontece? Não faz aquela cara. Crente que gosta de leite é isso. Quando você dá um evangelho para ele, parece uma coisa meio azeda. Ele fica assim. É estranho, não entendo, eu não gosto disso. Eu quero vitória, só vitória. Só campanha, eu quero só isso. Porque ele não tem o paladar para uma coisa nova ainda. Então ele vai ter que rodar muitos anos. Olha lá, o que o Márcio está fazendo lá, hein, Márcio? Eu vi que você está fazendo aí, viu, Márcio? Então, queridos, olha, quando os pais chegam para os filhos pequenos não têm experiência de nada. Não faz isso. Isso aí vai fazer mal para você, mas eles não entendem. Não vai ali que isso vai te fazer mal. Mas eles não entendem. É assim o crente novo, você fala, mas eles não entendem, eles querem fazer essas coisas. Eles querem fazer. Agora vamos voltar lá, aonde começamos? Colossenses, vamos terminar lá no mesmo. Então Paulo é um paizão maduro. Ele está preso. Ele sabe do problema dos colossenses, quer ajudá-los à distância, escrevendo cartas. Ele está ali numa agonia no seu coração, porque eles permitiram que entrasse coisas estranhas na igreja. Ele está numa grande luta, né? Então ele fala, gostaria, versículo 2, capítulo 2, versículo 1, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, por quantos não me viram face a face, para que o coração deles, lá dentro deles, seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do quê? Do entendimento. Então, riqueza, olha, 3 palavras, riqueza. Essa riqueza veio da convicção, uma forte convicção que veio do entendimento. Entendimento, convicção e riqueza. Riqueza, entendimento, convicção. Para compreenderem o que? Olha lá. Plenamente o mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? O mistério de Deus é Jesus Cristo. Esse Deus que se fez homem, que apareceu nesse mundo igual a mim, com um corpo igual ao meu, com a minha aparência.
Isso é o mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus. Agora, o que está oculto em Cristo? Isso que eu quero que você entenda. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, toda a sabedoria e todo conhecimento estão escondidos. Escondidos em quem? Em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Depois ele dá um alerta assim: digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, em espírito estou presente convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Depois ele fala: ora, como recebestes a Cristo Jesus, Senhor, assim andai nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graça. Então é isso. Olha, meus irmãos, a gente pensa assim: olha, se eu tivesse mais daquilo, resolveria o meu problema. Olha, se acontecesse isso com alguém da minha família, seria o céu para mim. Olha, se o meu marido mudasse, ou se a minha esposa mudasse, pronto, olha, mas sabe o que precisamos mesmo? É ter conhecimento de Deus. Isso supre tudo. Porque quando você conhece a Deus, muitas coisas que eram um problema não era a tua cabeça que via assim. Nunca foi. A visão distorcida de falta de conhecimento de Deus cria um mundo de problemas na nossa vida, mas nunca foram. Quando você cresce, você fala: nossa, aquilo não era problema, mas a minha mente não renovada via assim. Então o que nós precisamos é um profundo conhecimento deste mistério de Deus, que é o quê? Que é Cristo. Então vamos ficar de pé. Domingo que vem a gente continua no versículos 6 e 7.